mas estou mostrando para vocês que é uma ferramenta capaz de identificar os desequilíbrios que são a base dos sintomas desse paciente. Emagrecimento. Esse é um assunto que atrai a atenção de muitas pessoas, inclusive de profissionais da área da saúde, médicos como endocrinologistas, nutrólogos, psiquiatras, neurologistas, oncologistas, cardiologistas, ou seja, todas as áreas da medicina e também profissionais nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde que atuam no combate contra a obesidade. Um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com obesidade. E a gente sabe que apesar de diversos medicamentos estarem sendo desenvolvidos no combate à obesidade e de a população já ter um conhecimento acerca da importância da alimentação equilibrada, da prática de atividade física, ou seja, de um lifestyle saudável, a população cada vez mais está obesa e luta contra a obesidade, a favor do emagrecimento, né? Inclusive, pacientes que já passaram por procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia bariátrica, que é indicada em casos quando o paciente tem um IMC acima de 35 e apresenta comorbidades associadas como diabetes, hipertensão, dislipidemia, problema cardiovascular, existe a indicação para a cirurgia bariátrica para aquele paciente que está com um IMC acima de 35 e também já tentou a intervenção dietética, intervenção medicamentosa e não teve sucesso. Até mesmo esses pacientes que passaram pelo procedimento cirúrgico, muitas vezes continuam lutando contra a balança a favor do emagrecimento. Estudos mostram que a partir de 2 anos da cirurgia bariátrica, um grande número de pessoas, de pacientes submetidos a esse procedimento cirúrgico, acabam tendo reganho de peso, né? Eu vou mostrar aqui um caso justamente de uma paciente que desde a infância apresentava um peso acima do ideal, né, uma obesidade, na adolescência também, tinha passado por vários nutricionistas, várias intervenções dietéticas, intervenções medicamentosas e mesmo assim não conseguiu alcançar a perda efetiva de peso corporal. Essa paciente foi indicada para a cirurgia bariátrica e realizou a cirurgia bariátrica. Porém, 2 anos após o procedimento cirúrgico, a paciente começou a apresentar reganho de peso. E ela relata exatamente, essa foi a fala da paciente. Busco o acompanhamento nutricional com ênfase na intervenção metabolômica, pela técnica de metabolômica, porque apresento muita dificuldade em perder peso e em manter meu peso, muita oscilação. Nos últimos meses, fui em uma nutricionista e segui a sua dieta durante 15 dias. Engordei 2 quilos. E, na verdade, é interessante porque essa paciente foi encaminhada por essa nutricionista, que já atuava ali na questão de desenhar uma dieta equilibrada às necessidades dessa paciente, trabalhar pontos importantes relacionados à compulsão alimentar, e mesmo assim a paciente estava engordando. E essa paciente, na verdade, pessoal, ela tinha uma dieta restrita, tá? E também praticava atividade física de 2 a 3 horas ao dia. Ela praticava atividade física e após a cirurgia bariátrica também já tinha feito uma tentativa com a medicação mais moderna contra a obesidade e apresentou insucesso. Então, na verdade, quem me indicou essa paciente foi a nutricionista que acompanhava o caso, para que eu pudesse avaliar aí a um nível global, a um nível molecular, o que estava acontecendo no metabolismo dessa paciente. Aí a gente vai mostrar qual o impacto, qual a importância da metabolômica nesse contexto do emagrecimento. Quando nós avaliamos
o perfil metabólico, mapeamos o metabolismo dessa paciente, encontramos alguns desequilíbrios que justificavam a causa do insucesso no processo de emagrecimento. O primeiro desequilíbrio que nós detectamos foi uma falha no metabolismo de carboidratos. Essa paciente apresentou um metabólito L-lactato acima dos valores de normalidade. E esse marcador indica um prejuízo na metabolização de carboidratos, não porque a paciente estava consumindo muito carboidrato, mas porque estavam faltando nutrientes no organismo dessa paciente para metabolizar esse carboidrato. E esses nutrientes incluíam vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B3, niacina, e também ácido lipóico e coenzima Q10. Essa paciente estava com uma dificuldade na metabolização de carboidratos, identifiquei essa dificuldade por meio da avaliação metabolômica e inserimos esses ativos, essas vitaminas que eu menciono aqui para vocês. Outro desequilíbrio foi ali na produção de energia, no que a gente chama do ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs, onde acontece ali a produção de energia central. Identificamos níveis alterados do marcador succinato e malato. Esses dois marcadores me indicam uma necessidade, novamente, de vitamina B2 e de vitamina B3 e também de coenzima Q10. E assim fizemos. Entramos com essa suplementação para corrigir aí essa insuficiência na produção de energia central. Outro marcador que nós identificamos alterado foi o metilmalonato, que é um marcador funcional para se avaliar os níveis de vitamina B12. E apesar dessa paciente apresentar níveis normais de vitamina B12 no exame convencional, aqui no mapeamento metabólico, no exame de metabolômica, nós identificamos que ela tem uma necessidade de suplementação com vitamina B12. Porém, essa suplementação precisa ser na forma metilada, na forma de metilcobalamina, porque essa paciente apresenta uma dificuldade aí na metilação. Então, identificamos o marcador funcional para se avaliar os níveis de B12, que também avalia esse status de metilação, e entramos com a suplementação de com metilcobalamina. Além disso, essa paciente, eu vou relatar aqui os sintomas que ela refere. Dificuldade para perda de peso, reganho de peso após o procedimento bariátrico, constipação intestinal, fadiga, transtorno bipolar, inclusive essa paciente fazia uso, né, de razapina, Effexor e Latuda, né, medicamentos aí para esse quadro de transtorno bipolar e ansiedade. Essa paciente relatava a vontade de doce, né, e foram os sintomas principais que ela me trouxe. Ao avaliar pela metabolômica os neurotransmissores dessa paciente, nós identificamos uma insuficiência na síntese do neurotransmissor dopamina, que está relacionado a foco, motivação, a libido. Identificamos insuficiência na síntese de serotonina, pois avaliamos o marcador 5-hidroxiindolacetato, que é um marcador funcional para se avaliar níveis de serotonina. Então, entendemos uma necessidade aí de suplementação com aminoácido tirosina e vitamina B6, que são os precursores para a síntese de dopamina. Identificamos uma necessidade de suplementação do triptofano, do 5-HTP e de algumas outras vitaminas que são importantes, necessárias para essa síntese de serotonina. Entendemos também, verificamos aqui níveis aumentados de um marcador quinurinato, que me indica aí uma atividade glutamatérgica aumentada, né? Uma alteração nos níveis de quinurinato e quinolinato, que me indica uma alteração glutamatérgica, né? Fazendo com que a gente entenda aí das causas por trás dessa ansiedade, esses marcadores mostrando aí o que está por trás da causa do transtorno bipolar. E entramos com as intervenções aí sinalizadas. Essa paciente também apresentava um marcador que me indicava um dano oxidativo ao DNA, me indicando aí um risco de envelhecimento precoce e até um risco para um desenvolvimento de câncer. Nesse caso desse marcador,
a indicação, a terapêutica envolve a suplementação com antioxidantes e também com vitamina E, que é antioxidante. Além disso, encontramos aqui na análise dessa paciente alguns marcadores de desbiose, né, que me indicavam aqui uma insuficiência de um aminoácido que chama glicina, né, e um supercrescimento bacteriano causado pelaquela má absorção de carboidratos, né, ou seja, prejudicando a absorção e digestão dos nutrientes que essa paciente estava consumindo. Entramos com a terapêutica, né, com a conduta aí nutricional e né, envolvendo uma alimentação, uma dieta balanceada e também a suplementação para essa paciente. Após a intervenção, essa paciente conseguiu perder os 2 quilos. Essa paciente melhorou a constipação e relatou melhora da fadiga. Então, ao identificarmos as bases, os desequilíbrios bioquímicos por trás desses sintomas da paciente, nós conseguimos corrigir aí de forma efetiva os sintomas que ela trazia, né? Identificando a causa. E esse caso é muito interessante, me chamou muita atenção, porque a paciente relatou transtorno bipolar aqui no meu questionário de avaliação, mas houve uma melhora tão acentuada nesse contexto do transtorno bipolar, nesse sintoma, que meses depois, a psicóloga que acompanhava essa paciente pediu meu contato para a paciente, fez contato comigo para saber o que eu havia feito. Né, qual abordagem eu havia utilizado nesse caso, porque esse transtorno bipolar era muito acentuado, ela tinha um transtorno, essa paciente apresentava um transtorno bipolar grave e a psicóloga identificou, percebeu uma melhora muito substancial, né, a ponto da equipe que acompanhava essa paciente, de psicólogo, psiquiatras e a nutricionista que eu comentei lá atrás, que fazia o acompanhamento, se reunirem e viabilizar, estudar a possibilidade de redução das medicações. E assim também foi feito. Então, mostrando para vocês que a metabolômica eu não estou falando que é uma ferramenta que faz milagre, tá? E nem estou falando que é uma ferramenta que promete o emagrecimento, mas estou mostrando para vocês que é uma ferramenta capaz de identificar os desequilíbrios que são a base dos sintomas desse paciente. E que se a gente entende e sabe corrigir esse desequilíbrio com conhecimento em metabolômica, nós temos uma possibilidade muito maior de gerar resultado para esse paciente, de melhorar a qualidade de vida desse paciente, de promover o emagrecimento e também a melhora do funcionamento intestinal, compulsão, transtornos psiquiátricos. Isso é metabolômica.